Mudar de carreira não é fácil. Então, como decidir se esse é o desafio certo para você nesse momento? Olá, meu nome é Wagner Steffen, eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. E no vídeo de hoje, que é mais um vídeo da nossa série sobre mudança e transição de carreira, a gente vai de novo trazer o tópico de que transição de carreira nunca é fácil. Mesmo se for uma mudança, como eu falei, mudança de emprego, então eu estou trabalhando na empresa A e eu quero ir para a empresa B para fazer a mesma coisa, a mesma atividade, só que num outro ambiente, isso já é desafiador. Imagina quando eu falo, eu estou trabalhando na empresa A e eu quero ir para a empresa Delta Epsilon, que faz nada para fazer uma coisa completamente diferente do que eu faço, para realizar uma atividade, além de diferente, em outra área, e a empresa ainda atua num mercado completamente diferente do que eu atuo. Essa mudança vai ser difícil, uma mudança de empresário, de empreendedor para uma empresarial, e ao contrário de uma pessoa que trabalha numa empresa para empreender, todas essas mudanças, ou não, uma pessoa que empreende para empreender em outra área, fazer outra coisa, tudo isso, todas essas situações são situações muito difíceis. Não são situações que são triviais, simples, ninguém pode fazer por você, não importa quanto dinheiro você tenha, é você que tem que fazer. É claro que ajuda você a pagar um profissional como eu, ou um profissional que vai ser especialista em, por exemplo, se você quer sair da empresa para empreender, especialista em abertura de empresa, aí você vai contratar uma pessoa para fazer o logo da sua empresa, uma pessoa para fazer a contabilidade da sua empresa, uma pessoa para fazer TI, tudo bem, mas e você? Você que vai ter que fazer essa transição, por mais apoio que você tenha sempre, e todas essas mudanças vão ter pessoas para te ajudar, Mas mesmo da empresa A para a empresa B, você vai precisar achar uma pessoa, um headhunter para te achar uma vaga lá, você pode contar uma pessoa para fazer seu currículo, para mudar seu LinkedIn, mas a entrevista é você que tem que fazer. Então, toda mudança ela requer muito de você e toda mudança é bastante complicada. Então o vídeo de hoje, o objetivo principal dele é fazer entender alguns aspectos, a gente vai separar eles em dois tipos de fatores que vão dar uma certeza de que você realmente quer mudar de carreira, porque se você vai mudar, vai te dar trabalho, e eu te garanto que você vai precisar de muita força de vontade. E a forma como eu separei esse vídeo foi entre fatores externos, fatores que não estão dentro de você, fatores que te incomodam nos ambientes, e fatores que realmente estão dentro de você, que te incomoda entre você e você mesmo, coisas que estão na sua cabeça, no seu corpo, tá? Então a gente vai começar com alguns fatores externos, e o principal fator externo, e para mim, um dos principais, pelo menos aí nos meus anos de experiência aí trabalhando com mudança de carreira, tô para dizer que o fator número 1 aí de mudança é relações no trabalho. E aí, em relações no trabalho, como assim relações no trabalho? Quando as relações no trabalho estão ruins, dificilmente isso é contornável, porque, primeiro, normalmente a relação, uma relação com as pessoas do seu trabalho, se ela está ruim, é porque alguma outra coisa já está ruim. Porque se você está se relacionando mal, é porque você está se sentindo mal, e se você está se sentindo mal, é uma coisa que pode ser uma coisa circular, Então, a pessoa é chata, você fica de mau humor quando conversa com ela, e você briga com ela, ela fica mais chata, te chateia mais, aí você tem esse ciclo vicioso aí. Mas, em geral, é porque você está descontente com várias coisas, aí você está de mau humor, as pessoas te incomodam, você está enraivecido, Você está bastante... Tem palavras para isso, mas enfim, tá com bastante raiva aí, essa raiva te faz tratar as pessoas mal. Que tipo de relações a gente está falando especificamente? A gente tem relações com colegas, se você é líder, você tem a relação com as pessoas que estão na sua equipe, mas a principal relação, e aí sim eu posso te falar, que é uma das principais reclamações de alguém que quer mudar de carreira, é a dita relação com o líder, Vamos chamar de chefe, que é uma relação com o chefe. Nossa, meu chefe. Eu tinha uma pessoa que eu conheci aí que falava que, pessoa não tem chefe, quem tem chefe é índio, pessoa tem gerente, tem líder. Cara,
Menos, né? O chefe, a pessoa que está acima de você, não importa como você goste de chamá-la, se é pelo nome, se é por gerente, se é por líder, se é por chefe, essa pessoa que a gente vai carinhosamente chamar de chefe, o chefe é uma das principais razões para você mudar. E aí você vai falar, mas Wagner, não é uma questão de comunicação? Se a gente usar de ferramentas de comunicação não violenta e efetiva, nós com certeza resolveremos esse problema diplomático entre nós e o nosso líder. Pessoal, pode ser. Eu tô aqui, eu trabalho com comunicação não violenta, vários outros tipos de ferramenta, mas se a relação está deteriorada a tal ponto, normalmente é porque realmente aquela pessoa não deveria estar ali acima dos outros. Um líder, né, da maneira que a gente gosta de imaginar um excelente líder, é uma pessoa inspiradora, o líder é uma pessoa responsável, o líder é uma pessoa que tem muitas ferramentas de comunicação. E geralmente quando a sua relação está deteriorada com o líder, e eu pressupondo que você que está vendo o vídeo aí é uma pessoa madura, interessante, boa, né, como uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, de bom caráter, se você, uma pessoa tão boa assim, está com um problema, em geral o problema é com o chefe. E você tem que analisar também quais são suas falhas e quais são as falhas do chefe. Porém, em geral, a gente tem que... Eu não estou aqui defendendo que todos os funcionários são vítimas, tá? Mas, em geral, uma pessoa que está aqui nesse vídeo, está buscando melhorar na sua carreira, etc, etc... em geral, essa pessoa tentou algumas soluções para se dar melhor com o chefe e nunca deu certo. E eu tenho que aí responsabilizar o chefe um pouquinho mais que o funcionário. E aí vai ter várias proporções, mas assim, o mínimo do mínimo é que o chefe é responsável por 60% dessa relação. Porque o chefe tem o poder. É a mesma coisa de eu falar que assim, numa relação entre pai e filho, que a responsabilidade é mais do filho do que do pai. Não, é mais do pai do que do filho. Porque a posição de poder, ela te dá mais ferramentas, ela te dá... E eu não estou nem dizendo ferramentas de entender, de conhecimento, de que ele foi treinado para... Não, se você é mais velho, se você está no papel que... pressuposto, né, um chefe, ele ganha mais porque ele tem mais responsabilidade. Se ele tem mais responsabilidade sobre você, ele tem que ser responsabilizado de uma forma um pouco mais intensa. Tá? Tem chefe que vai ter 90% de culpa numa relação ruim. E o chefe que mais é o coitadinho e o cara que não queria nem ser promovido, etc., ele vai ter 60%, no mínimo. Porque essa pessoa, ela tem que ser responsabilidade porque ela tem mais poder para melhorar. E se ela não melhora, é mais culpa dela. Porque ela tem mais condições de melhorar e ela escolhe não melhorar a situação. Às vezes ela escolhe piorar ou escolhe não melhorar, mesmo que o funcionário queira, né, melhorar, ela escolhe falar não, ela escolhe negar essas iniciativas do funcionário por alguma frescura, enfim, por algum motivo que essa pessoa tem. Mas é do poder do chefe ser proativo, por exemplo, de melhorar essa situação, ou aceitar, intensificar e melhorar a situação com as iniciativas do funcionário. Então, sim, se você tem uma relação ruim com o seu chefe, você já tentou de tudo, é sim um motivo para você mudar, assim como qualquer outro tipo de relação. É que essa relação chefe-funcionário, normalmente é funcionário de... Você pode ser chefe também, mas com o seu chefe, ela é uma das principais motivos para você mudar. Se você está trabalhando com uma pessoa que não te inspira, que te atrapalha a fazer seu trabalho e que, além de tudo, é irresponsável, sendo que o papel dela é ter responsabilidade, é o momento de você pensar em sair, ter esse grande trabalho aí de mudar de carreira. Um outro motivo que é um pouquinho menos comum aí quando a gente vê, mas que surge também, de novo, eu acho que esse é um dos motivos que mais causa culpa nas pessoas e deixo bem claro para você não se sentir culpada caso você esteja enfrentando esse problema, que é você ter dificuldades recorrentes na realização do seu trabalho. Mas quando a pessoa é contratada, ela é contratada para fazer aquilo, ela sabe que ela vai fazer aquilo. Então, se ela não consegue fazer o trabalho que ela foi contratada para fazer, é responsabilidade dela aprender e tal. Gente, isso é o pior exemplo de
mentalidade de dono, que a gente já vai falar um pouquinho, né? Um dia a gente vai fazer um desafio rápido, provavelmente, falando sobre essas pequenas coisinhas que colocam na nossa cabeça como se fossem coisas boas que não são. Mentalidade de dono é uma coisa dela. Você não tem que ter mentalidade de dono em momento nenhum. Até porque você não é dono, você não recebe para ser dono e vai ter que ter o trabalho de quem é dono. Mas enfim. Pessoal, você ter dificuldades, né, muitas dificuldades de fazer o que você teria que fazer no seu trabalho, não necessariamente envolve o trabalho que você foi contratado para fazer. Dando um exemplo aí. Você foi entrevistada e você tinha que fazer as atividades A, B e C. E aí você é uma profissional maravilhosa, interessante, estudada, competente, foi lá e fez maravilhosamente. E fez com tempo de sobra. Aquelas atividades que estavam, né, ferrando com todo mundo, que você precisa contratar milhões de pessoas para fazer aquilo, você fez com o pé nas costas. Legal. E aí eles passaram as atividades D, E e F para você fazer. Só que as atividades E e F, elas são horríveis, você não tinha experiência naquilo. E você teve que se virar para aprender rápido e ainda entregar na qualidade que era esperada de você. Então, olha esse motivo, não é culpa da pessoa. Ela foi contratada para fazer 3 tipos de coisa, ela está fazendo 6. Isso é um exemplo, tá? Então, um dos motivos de mudar é se você está sendo abusada no seu trabalho. Claro, abusada, né, no abuso psicológico, sexual, físico, não tem nem o que falar, legalmente, não só saia como processe todo mundo, tá? Mas, se eu tô falando de você estar sofrendo um abuso no sentido de você estar sendo sobreutilizada, né? Você está utilizando mais do que sua capacidade de trabalhar, é um motivo para sair. Claro, gente, tudo que eu vou falar aqui, se você quiser tentar resolver com diplomacia, com comunicação, etc., tente resolver. Agora, se você sabe, né, ou se você já tentou resolver, ou sabe que não vai se resolver, é o momento de sair. Você não é insubstituível em lugar nenhum, tá? Mas, por outro lado, nenhuma empresa, nenhuma profissão é insubstituível para você, tá? Você pode sempre sair e achar coisas, inclusive, melhores, tá bom? Não fique com peninha de empresário, de empresa, de ninguém. Sai quando precisar sair. Olha que interessante, né? Outro fator externo e que também é colocado na nossa cabeça desde pequeno como uma coisa nobre, como uma coisa, né, honrada de se fazer, é sacrifícios diários para se trabalhar. Como assim, vai? Então, sacrifícios diários podem se manifestar de várias formas. Você pode ter que vir de muito longe para trabalhar. Então, dando um exemplo, você trabalha no centro da sua cidade, só que você mora numa outra cidade. Cidade vizinha. Cidade vizinha são 100, 200 km para chegar. E você tem que acordar, enquanto, por exemplo, a pessoa acorda 8 da manhã para estar às 9, você tem que acordar às 6 para estar às 9. Você demora 3 horas indo e 3 horas voltando todo dia. Você gasta 6 horas do seu dia para ir e voltar do trabalho, só. Você vai passar a não ter tempo, você vai passar a se cansar. Você ir de muito longe, voltar de muito longe, causa problemas até psicológicos. Você começa a se cansar, a se exaurir, até psicologicamente, mentalmente também. Não é só um cansaço físico. Outro exemplo, você tem algumas relações familiares que exigem atenção diária. Então, por exemplo, você tem um filho, você tem uma pessoa que depende de você, que você precisa cuidar dela, um irmão, uma mãe, um tio, uma tia, uma avó, que precisa de cuidados diários. Então você precisa levar e buscar essa pessoa num determinado lugar, um filho, por exemplo, na escola, no médico, etc. Se é uma mãe, um pai doente, você precisa levar, ir visitar todo dia em determinado lugar, ir para o hospital fazer. Então, esse tipo de coisa vai te fazer ter uma carga emocional, uma carga física muito maior do que geralmente as pessoas estão em volta de você. Se esse seu trabalho não respeita isso, ou e aí, por exemplo, uma coisa que você não controla, tudo bem, que é um filho, você tem que ir para a escola, etc. Mas, por exemplo, se você pode arranjar um trabalho mais perto da escola do seu filho, que não atrapalhe tanto. O filho não atrapalha, tá, gente? Mas é uma coisa que vai te exigir menos para você ganhar a mesma coisa e trabalhar muito mais próximo ali da onde a sua vida está, né? Então, vamos supor, você está aqui, precisa levar o filho na escola aqui, aí depois vai para o trabalho, depois do trabalho você tem que voltar para sua casa, voltar o filho da escola, voltar. Se o seu trabalho te exige esses sacrifícios diários muito grandes,
não tem problema você mudar de localidade ou mudar de regime de trabalho para você atender melhor as outras necessidades da sua família. Lembrando, tá? Eu falo de carreira aqui, eu gosto de falar de carreira, mas, gente, carreira é uma parte da vida, tá? A parte profissional da sua vida, ela é isso, uma parte. Você tem que estar bem nas outras partes da sua vida também. Uma coisa mais incomum, tá? Porque eu diria que as pessoas têm que ter uma... Não todo mundo tem paixões, todo mundo tem crenças e tal, mas uma coisa que você precisa ter uma crença muito forte é, às vezes, você não concordar com o que a empresa faz. Vamos lá. A lei, ela limita um pouco as empresas de fazerem coisas realmente malvadonas, assim, matar a gente e tudo mais. Porém, se você... Eu dei o exemplo no outro vídeo de ser vegetariano, né? Mas, por exemplo, né, vamos supor, você tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma irmã, não importa. Alguém da sua família é alcoólatra. E aquilo causou um sofrimento inestimável para você. E aí você vai trabalhar numa fábrica de bebida. Uma fábrica de bebida alcoólica. Isso vai fazer bem para você? Você acredita fielmente que o álcool é uma droga, que não tem que ver, você faz parte de campanhas e se manifesta politicamente contra o álcool, e você trabalha nessa empresa que faz bebida alcoólica, talvez você se sinta muito mal de ir trabalhar. Talvez não. E zero julgamentos, tá? Se você consegue separar, né, deixar muito bem compartimentalizado ali, não tem problema. Agora, se você não acredita, tem como dar vários exemplos aí, se você não acredita no que a empresa faz, no que ela vende, em como ela se comporta, é também um motivo para você iniciar uma mudança de carreira. Uma outra coisa que a gente já falou aqui, mas que é bom deixar claro, que ele sozinho é um fator para você mudar de carreira, é o seu trabalho não te dar tempo. A gente falou lá sobre o seu trabalho causar sacrifícios diários, vamos supor, seu trabalho não necessariamente é muito longe, é muito perto da sua casa, mas então você chega lá em 15 minutos, mas você, para realizar o trabalho que te é dado, você precisa gastar aí 10, 11 horas do seu dia, você está trabalhando demais, aí você não vai ter tempo. Por exemplo, você não vai ter tempo para fazer um outro tipo de estudo, melhorar na sua carreira, que você precisa estudar para melhorar de carreira, normalmente. Ah, não vai, eu estou escolhendo uma carreira que não precisa fazer faculdade, tudo bem. Mas eu te garanto que um curso, um seminário, algum tipo de educação você vai ter que ter, aprender alguma coisa, você vai ter que ter, isso te exige tempo. Fora que esse trabalho te consumir muito tempo da sua vida, com certeza ele está te consumindo muita energia também. E aí você vai chegar na sua casa para ter uma relação com a sua família, uma relação romântica, uma relação até com um amigo que mora com você, essa relação, você não vai ter energia para construir e edificar essa relação, tá? E aí, poxa, se esse trabalho está te consumindo tanto assim, ele merece todo o seu tempo? Não tá, né? Não importa se ele está te pagando bem ou não, se você não tem tempo de aproveitar o dinheiro, é um momento de você pensar em fazer uma mudança na sua vida. E um fator externo que eu deixei por último, vamos lá, tem outros além desse que eu vou falar, mas um que eu separei aqui, que eu deixei por último de propósito, que as pessoas, às vezes, de novo, é outra coisa que a sociedade impõe na gente como uma coisa boa, né, de ganhar pouco. Vamos lá, gente. Ganhar pouco é o motivo para você sair da carreira? Sim. Ele não deve ser o único motivo, e você tem que entender também, a gente já fez vários vídeos sobre isso, vou tentar deixar aqui um vídeo que a gente fez sobre dinheiro, especificamente, lá na série sobre propósito de carreira, que você tem que entender o quanto é pouco para você. Que a gente pode estar falando de um salário mínimo, que é pouco, ponto final. O salário mínimo não dá para nada, tá? O salário mínimo ele é o que você tem para sobreviver, então você não tem que se sujeitar a isso muito tempo, tá bom? Mas se isso é pouco, ótimo. Se ganhar 10 mil reais para você é pouco, ótimo também. Porém, você tem que fazer esse fator ser envolvido com o outro. Se você só ganha pouco, você quer ganhar mais, tudo bem. Mas quando você for fazer a transição de carreira, coloque outros fatores também. Porque não adianta você falar assim, eu vou para qualquer lugar, não importa o que eu precise para ganhar 15 mil e não 10 mil. Se esse lugar de 15 mil for, por exemplo, te tirar o tempo, te tirar a energia, de fazer sacrifícios diários, etc, 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 não vale a pena, tá? Então tome cuidado o quanto você ganha por hora, por mês, etc. Mas tome cuidado também o quanto você vai conseguir aproveitar a sua vida, né? De certa forma. Então tome muito cuidado com esse fator de ganhar. É um fator? Sim. Você tem e deve ter a ambição de ganhar mais dinheiro. Então, em resumo, não é um fator sim para você mudar de carreira, mas tome cuidado para ele não ser o único fator.
E tome cuidado também para levar a porcentagem, né? Então, eu vou ganhar quanto a mais? Se for para ganhar, vamos supor, né? Você ganha hoje R$ 958, né? Que é o salário mínimo. E você quer ganhar, isso é um lugar que vai ser mais longe para você, vai te atrapalhar a vida, para você ganhar 962, não vai. Então, tome muito cuidado com o negócio de ganhar mais, tá bom? Tem benefícios a ser levado em conta, tem distância do seu trabalho, tem quanto você vai gastar para trabalhar, né, em transporte, em comida, etc. Então leve em consideração vários fatores, tá? É um fator que sim afeta, que você deve mudar se você estiver ganhando muito pouco, mas não deve ser o único fator a ser levado em conta e você deve levar ele em conta com muito cuidado. Bom, e agora que a gente terminou com os fatores externos, né, o que o mundo te afeta, né, para mudar, vamos falar um pouquinho talvez dos fatores mais importantes, são os fatores internos, tá? Às vezes você tem pouquíssimos fatores externos e às vezes um que não é nem tão sério, que acabei nem listando aqui, um pequeno desgosto do que a empresa faz, uma atividade que seja monótona, uma coisa mais leve, mas se você tiver um fator interno que é muito intenso, talvez valha a pena que você mude de carreira, né? E um dos fatores que talvez seja o mais subjetivo, talvez, de falar, que é quando os seus sonhos exigem uma mudança de carreira. Aí você fala, mas que sonhos? Depende, né? Cada pessoa vai ter um sonho diferente. Se você sonha trabalhar ensinando, né? Se você sonha em mudar, e aí uma coisa nem tão profissional, você sonha em mudar de país, você sonha em ter uma família, você sonha em, enfim, qualquer que seja seu sonho, em que o seu trabalho, seja ele profissional, que é os mais fáceis aí de fazer a relação, mas se forem sonhos até, por exemplo, né, mudar de país, você vai ter que fazer uma mudança de carreira, né? Não tem como, hoje com teletrabalho até dá, mas em geral exige que você encontre uma outra profissão, né, para você no outro país. Se você quer ter uma família, de repente, se seu trabalho te exige muito tempo, a sua família vai te exigir bastante tempo também. Talvez você precise encontrar um trabalho que te exija um tempo menor. E, enfim, qualquer que seja seu sonho, se você tem um sonho muito forte dentro de você, uma vontade de fazer uma mudança na sua vida muito grande, em que o seu trabalho já não se encaixa mais, talvez seja um fator interno muito importante aí para você levar em consideração. Um outro fator que as pessoas acho que dão pouca atenção e que, na minha opinião, é um dos fatores mais importantes de você realmente se sentir pronta aí para enfrentar uma transição de carreira, é você querer mudar, né? Se você não quer mudar, talvez seja um sinal de que os fatores positivos da situação de vida em que você se encontra, trabalho e como o seu trabalho está afetando o resto da sua vida, os fatores positivos dessa situação ainda estão maiores do que os fatores negativos. E aí, se esse é o caso, talvez você não tenha força de vontade suficiente para enfrentar uma transição como ela deve ser enfrentada, que é com muita vontade, com muita perseverança. Ou talvez você tente fazer a mudança e já nos primeiros passos você desista. Então, um dos fatores mais importantes, o que é um fator interno, é você querer. Você perceber e aceitar que os fatores negativos da sua situação de vida estão maiores ou muito maiores do que os fatores positivos. Tá? Então tome muito cuidado aí se você está planejando uma mudança e você não quer mudar. No fundo você pensa na mudança, você vê que ela é boa, mas você não tem a vontade. Você não quer mudar. Você simplesmente está vendo que está ruim, mas não está tão ruim, e aí você tem essa baixa energia para fazer a mudança. E um fator que tem a ver com o anterior, mas é um pouquinho diferente, é você estar pronta para mudar. O que é estar pronto? Para cada um vai ter um significado diferente, o que é estar pronto para uma mudança. Mas em geral você sente isso, você percebe que quando alguém te pergunta assim, mas vai dar trabalho o que você quer fazer, você fala, vai, mas é isso que eu quero. Eu estou pronta para enfrentar o que quer que apareça. Eu estou pronta para fazer isso na minha vida. Eu estou pronta para deixar
essa situação para trás. Se você sente que você ainda não está pronta, zero julgamentos, tá? Continua onde você está, por mais que a situação não esteja ideal. Se você não sente que você está pronta, talvez seja um sinal de que você não deve enfrentar. De novo, mudar ou transicionar de carreira é algo bastante complexo, que requer muita energia, requer muita vontade. Então, se você sente que você não está pronta ainda, você tende a falhar muito rapidamente, tá? Então, veja se você realmente se sente que você está pronta para deixar essa pessoa que você é, a situação de vida que você está enfrentando para trás, para partir para um negócio mais interessante para você. E talvez o fator principal, na minha opinião, tá, seja você sentir que está com estabilidade mental para mudar. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Bom, primeiro conselho que eu te dou é terapia, né? Converse com o seu psicólogo sobre como a situação atual está te afetando, quais são os seus planos ou por que você está tendo dificuldade em ter planos, etc, etc, etc. E sinta se você está com estabilidade mental, porque fazer a mudança vai trazer frustração, vai trazer dificuldade, vai trazer momentos difíceis de enfrentar, vai trazer um monte de coisa negativa junto com a parte boa, tá? Então, se você não está com uma estabilidade mental, com uma saúde mental, para fazer essa mudança, para enfrentar um pouco aí do que vai te trazer de ruim também, ou até não tá nem com saúde mental, com estabilidade, para enfrentar as coisas boas, para enfrentar simplesmente as mudanças que vai acontecer na sua vida. Eu lembro que teve um cliente meu que fazia o trabalho, né, de planejamento, mudança estrutural de carreira comigo, e ele também fazia psicoterapia. E teve um momento que a gente conseguiu, né, uma promoção. Na verdade, ele estava querendo mudar de trabalho, mas no meio desse processo que ele estava estudando, treinando, etc., ele conseguiu uma promoção no trabalho. Ele disse que ele precisou conversar com o psicólogo dele sobre realmente o que ele não estava pronto para ganhar mais. Que ele mudou para um cargo de liderança, ele passou a ganhar consideravelmente mais, e ele não sabia o que fazer, ele não estava pronto para a situação, que ele precisou até tratar dessa ansiedade com o psicólogo dele. Então a mudança, a mudar de carreira vai te trazer uma série de mudanças drásticas na sua vida, boas e ruins. Então você está pronta para enfrentar tudo isso? Você está mentalmente preparada, ou minimamente preparada mentalmente, né, para enfrentar tudo isso? Porque se você não tiver, talvez seja um fator a se considerar para não enfrentar o desafio agora, esperar um pouquinho, desenvolver mais essa estabilidade mental para ir enfrentar esse grande desafio aí que é mudar de carreira. E aí, é hora de mudar? Sim ou não? Se você acha que eu vou te passar aqui um gabarito numérico, né, para você falar, te dar pesos e medidas aqui, ó, se você respondeu que você ganha pouco, vale 2 pontos. Se você respondeu que está com estabilidade mental, vale 3. Se você estiver acima de 18, você deve mudar. Eu não vou falar isso para você. Você vai fazer essa contabilização na sua cabeça. Quantos fatores externos, o quanto seu emprego está te afetando negativamente ou positivamente na sua vida? Quantos fatores internos, o quanto você está se sentindo bem ou mal com relação às mudanças que podem vir ou com a estabilidade que você vive hoje? O quanto que tudo isso está se comunicando e o quanto que você acha que você deve mudar. Se você parou para refletir em cada uma dessas questões e percebeu que sim, mesmo com talvez você não tendo todos os fatores externos e tendo alguns internos, você falou, legal, eu tô pronta, mesmo não tendo tudo, eu tô bem pronta para mudar, eu quero fazer isso, faça. Vai ter outros vídeos nessa série e vídeos na série de planejamento e propósito que vão te ajudar muito a enfrentar esse desafio. Agora, se você também falou que tem tudo aqui, eu tô com todos os fatores internos, todos os fatores externos, então tá me atrapalhando muito e eu tô muito pronto para mudar. E mesmo assim você falar, mas não quero, não é o momento, não tô afim, não mude, não enfrente isso. Não importa o quanto que esteja péssima a sua vida e o quanto você esteja preparada mentalmente para mudar. Se você não quer, não faça. Nada aqui é obrigação. Eu não estou dando fórmula pronta de vida para ninguém. Eu não estou contabilizando. Eu não quero fazer um teste se você está pronto para mudar de carreira ou não. Eu estou te apresentando alguns fatores. Você tem que tomar essa decisão. Porque no momento em que você estiver enfrentando uma
um desafio muito complexo na sua mudança de carreira, algo muito ruim aconteceu, uma mudança muito drástica veio, e você pensar e falar assim, putz, eu tô enfrentando isso, tá difícil pra caramba, e foi por culpa do Wagner, porque eu vi o vídeo dele e ele falou que eu fiz 23 pontos e aí eu devia mudar de carreira e eu tô aqui me ferrando. Não. Quando você estiver enfrentando isso, você vai falar assim, putz, mas eu tava afim naquele momento, eu tinha certeza e não, eu ainda tenho certeza, eu quero mudar. E você vai pensar na sua decisão, não no que eu te falei, tá? Então se você sente que você tá pronta, mude de carreira. Não importa aqui o quanto que você tem numericamente de fatores externos e fatores internos, com peso, não sei o que. Não. O que importa é se você, depois de fazer essas reflexões, você sentiu que é o momento de você iniciar uma transição de carreira. Certo? Então é isso, pessoal. Quero pedir aí, se você gostou desse conteúdo, para você deixar um comentário na plataforma que você estiver consumindo ele. Um comentário negativo, um comentário positivo, uma reação apropriada. Um like, um dislike. Se você também tiver comentários com pautas, se você quiser pedir pautas aqui para o Desafio Certo, peça, a gente faz pautas de carreira, de diversidade, de alguma coisa que vocês achem que seja interessante me ouvir falar sobre também. No mais, se vocês quiserem ajudar ainda mais, a gente está aqui, as nossas redes sociais. Se você estiver ouvindo isso pelo Anchor, né, ouvindo esse conteúdo como podcast, está nas nossas redes sociais, estão, né, todas descritas na descrição do episódio aqui. Se você está vendo isso por vídeo, tem aqui o Anchor, onde você pode encontrar todos esses conteúdos como forma de podcast também, na plataforma preferida, com certeza vai ter lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo que vocês investiram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.